Então, vamos iniciar nossos estudos sobre segunda lei da termodinâmica, a lei que estuda a relação da entropia. Eu já tenho gravado aqui no YouTube a questão da primeira lei da termodinâmica e na thumbnail aparece segunda lei, porém com problema de captação do áudio. Eu até gravei segunda lei da termodinâmica, porém com problema na captação do áudio, eu não consegui finalizar a parte da segunda lei da termodinâmica. Tanto é que eu cortei o vídeo no original. Mas agora eu tô com outro programa aqui, vamos ver se vai dar certo. Bem, o que fala a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica, primeiro, vamos relembrar os conceitos da primeira lei. A primeira lei da termodinâmica é uma lei relacionada à conservação da energia. Lembra daquela fórmula? Calor é igual a variação da energia interna somada com o trabalho? Essa lei é a lei da conservação de energia. O que ela está me dizendo, essa lei? Ela está me dizendo que todo o calor que eu injeto nesse sistema, de certa forma, ele é usado ou para aumentar a temperatura, ou para realizar trabalho, ou para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No geral, essa lei está querendo dizer uma coisa: a energia que entra é a energia que sai. A mesma quantidade de energia que entra é a mesma quantidade de energia que sai. É aquele princípio, né, de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma na natureza. Ou seja, eu não consigo criar energia nova, eu não consigo é, perder essa energia para algum lugar, eu apenas transformo ela. Então, eu transformo ela em alguma outra coisa. Pego uma energia e transformo em um outro tipo de energia. Um exemplo, eu pego energia elétrica e eu transformo em energia térmica. Como é que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, uma chaleira de água. Uma chaleira de água, eu pego a energia térmica que vem da rede de luz e eu utilizo aquela energia ali para passar numa resistência e essa resistência vai aquecer a água, por efeito Joule, inclusive a gente vai ver em eletrodinâmica. Mas a ideia central é o seguinte, galera. A primeira lei é a lei da conservação da energia, claro. Porém, ela não impõe muitas restrições. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um sistema isolado. Nesse sistema isolado, eu consigo injetar energia nas coisas e transformar elas em outros objetos. Então, uma analogia, claro, se eu tivesse um sistema isolado, eu tenho um quadrado. Se eu injetar energia nesse quadrado, ele consegue virar uma esfera. A primeira lei da termodinâmica permite isso perfeitamente. Todas as leis físicas permitem isso. Ou seja, é uma coisa muito ideal, né? Idealizada. Eu tenho um cilindro, esse cilindro ele funciona, mas é um cilindro sem atrito. É um gás, só que é um gás que não tem atrito. As coisas elas funcionam de maneira perfeita. A segunda lei da termodinâmica e toda a física no geral, ela vai ser construída pensando nisso. Toda a física do ensino médio, é claro, né? Então, se a pessoa ela vai jogar uma bolinha de um prédio, essa bolinha ela vai cair desprezando o atrito do ar, as forças dissipativas, aí ela cai no chão, ela simplesmente cai ali e nada acontece. É tudo muito perfeito, então desconsidera a perda de calor, desconsidera a vibração, desconsidera o som. É tudo um sistema perfeito. Mas na realidade as coisas elas não acontecem assim. As coisas elas têm perdas de energia, elas têm situações em que elas não conseguem, embora a gente viva assim em um sistema conservativo, as coisas no nosso dia a dia elas não seguem esse modelo idealizado como a primeira lei da termodinâmica propõe. Quando a gente estudou gases, por exemplo, a gente viu muito disso, né? Que, considero que o cilindro não tem atrito, mas não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Pega, por exemplo, esse motor que eu separei aqui do lado. Esse motor aqui, vocês estão vendo, isso daqui é claro, ele está soltando fumaça, ele está fazendo barulho, ele está liberando calor, ele está liberando energia. Ou seja, as coisas elas não são ideais como a primeira lei propõe. Elas não acontecem como a primeira lei propõe.
Pensando nisso, foi desenvolvida, não é uma teoria, mas é questão da entropia. E falar sobre entropia é muito delicado, porque entropia é um dos conceitos da física mais é muito complicado de entender. É muito complicado, isso gera muitos artigos de pesquisa, gera muitos trabalhos acadêmicos, geram páginas e páginas e páginas de fórmulas, de contas, de equações para tentar descrever entropia. Mas, a nível de Enem, a nível de ensino médio, a gente pode descrever entropia como medida de desordem. Como assim medida de desordem? Medida de desordem de um sistema. Sistema. Vamos explorar um pouco mais essa ideia de medida de desordem num sistema. Isso é muito legal mesmo. Entropia é uma das coisas mais interessantes que a gente tem porque explica muita coisa. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. Ah, Aline, mas eu ouvi uma vez os professores falarem que era sobre máquinas térmicas, máquinas frigoríficas. De fato, é sobre máquinas térmicas, é sobre máquinas frigoríficas. Porém, máquinas térmicas e máquinas frigoríficas derivam dessa lei. É uma consequência. Então, a gente estuda essas máquinas, mas elas giram em torno da entropia. E o que que é entropia? É o grau de desordem de um sistema. Mas como assim grau de desordem do sistema? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho. Como é que eu posso trazer isso daqui? Aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Vamos pegar primeiro esse exemplo, depois a gente vai entendendo outros casos. Eu vou começar a brincar com vocês. Eu tenho um copo. Beleza, eu tenho um copo de vidro. Esse copo ele está sobre uma bancada, certo? Está sobre uma bancada. E eu jogo esse copo no chão, eu derrubo esse copo no chão. E esse copo se quebra. Ele se quebra todo. Em milhões de pedaços, em vários fragmentos, esse copo ele estilhaça no chão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Beleza, o copo ele tá ali, ele tá quebrado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Existe a probabilidade matemática, existe a probabilidade, ó, presta atenção. Existe a probabilidade matemática desses fragmentos caírem no chão, desse copo cair no chão, se estilhaçar, esses pedaços irem para cima e depois deles irem para cima, eles caírem exatamente nas mesmas posições originais dele e voltasse a um copo, ou seja, esse copo quebrar e desquebrar, existe. Existe essa probabilidade. Ela é pequena, é claro que ela é muito pequena, ela deve ser 1 dividido por 10 elevado a 100, ou seja, é 1 dividido por 0, é 1 dividido por 1, 0, 0, 0, 0, 100 zeros. Isso é ridículo, é pequeno. Existe até um princípio na matemática que diz que a probabilidade de 1 dividido por 10 elevado a 45 é uma probabilidade já impossível. É um caso já impossível de acontecer. Então, imagina 1 na 100. Essa probabilidade, ela existe. Existe, ela está ali, mas é impossível de acontecer. Isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer de um copo cair no chão, quebrar e logo em seguida ele se desquebrar. Mais impossível ainda, e isso que já é uma loucura do copo quebrar e desquebrar, mais loucura ainda se esse copo quebrar, desquebrar e ainda voltar aqui para cima, com a mesma energia. Aí sim é impossível. Impossível, impossível, impossível. Por quê? Por causa da entropia, grau de desordem. É a mesma ideia de eu pegar um ovo, quebrar ele e em seguida esse ovo se desquebrar. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de eu derrubar um ovo no chão, ele se estilhaçar e depois eu pegar toda essa energia que ele liberou na queda, na quebra, no calor que aqueceu ele, no som que eu ouvi, juntar toda essa energia, concentrar nesse ovo, inclusive a energia que ele tinha na queda,
concentrar tudo nesse ovo, fazer ele voltar a ser um ovo normal, inteiro, ou seja, desquebrar ele e ainda elevar ele com essa mesma energia, tem a possibilidade? Existe, só que é inviável, pessoal. Essa é a ideia. A segunda lei da termodinâmica, ela vai trabalhar principalmente com a viabilidade das coisas. Os processos são reais. Ou seja, um surfista andando de uma onda, qual que é o fluxo natural dele? O fluxo natural desse surfista é acompanhar a onda. Qual que é a probabilidade dessa onda estar indo para frente e ao mesmo tempo esse surfista está indo para trás? Ou seja, a onda está indo para frente e o surfista está indo para trás. Existe essa possibilidade? Naturalmente, não, não existe isso. É impossível, não é o fluxo natural das coisas. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, ela lida com coisas que estabelecem o fluxo natural, ela trabalha com o fluxo natural dos sistemas. Embora o copo caia e quebre, esse é o fluxo natural. Porém, o que não é o fluxo natural? O copo se desquebrar e ainda voltar na posição original. É impossível isso, não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Por quê? A energia necessária para tu. A energia necessária que tu tem que injetar nesse sistema, ela é tão grande, tão absurda, que é inviável, não existe. Para você pegar esse ovo que quebrou aqui com todas as dissipações de energia, pegar toda a energia e injetar nele é tão inviável energeticamente, tão difícil que não acontece. E quem que mede isso? É entropia. Mas vamos entender mais sobre isso. Entropia mede o grau de desordem do sistema. Então, eu tenho um sistema inicialmente parado. Eu tenho uma bolinha aqui, e eu tenho algumas bolinhas verdes. Eu tenho uma bolinha vermelha e algumas bolinhas verdes nesse sistema. Depois de um tempo, como é que esse sistema vai estar? Se eu deixar ele parado. Se eu deixar ele parado, depois de um tempo eu vou observar que essas bolinhas elas vão começar a se dispersar por esse sistema. Ou seja, eu posso dizer que o nível de desordem desse sistema aumentou. Ou seja, aumentou o nível de desordem, mais desordem. Então eu posso dizer que a entropia aumentou. A entropia é o grau de desordem. Outra coisa, aqui do lado eu tenho esse exemplo aqui que eu vou usar. Note, esse gás aqui, ó. Eu tenho esse líquido, essa tinta que foi jogada em cima de um copo com água, que deve ter um copo aqui do lado, e essa tinta ela foi jogada ali. Inicialmente ela está parada, né? Mas se eu deixar essa tinta por um tempo, ela vai começar a se misturar. Esse vermelho ele vai começar a se misturar com o azul. E o que que isso vai acontecer? Vai ficar uma tinta misturada. Qual que é existe a probabilidade de eu pegar a energia, injetar nesse sistema e essa tinta voltar a ficar organizada como ela estava aqui em cima? É impossível, isso não vai existir. Embora tenha probabilidade, não vai existir nunca. Ah, eu não entendi. Eu tenho o copo com água e eu tenho a tinta azul aqui em cima desse copo com água e eu tenho a tinta verde. Ó, inicialmente elas vão estar assim, certo? Não tá assim paradinha. Aí depois de um tempo, o que que vai acontecer? Essa tinta azul, ela vai se misturar com toda essa tinta verde. Ou seja, elas vão se bagunçar, vai aumentar a desordem desse sistema. E esse é o fluxo natural. Ou seja, no universo, as coisas elas tendem a aumentar a entropia. As coisas tendem a aumentar o fluxo natural do sistema. Inclusive tem uma frase que o universo ele decorre de aumentar a sua entropia, o seu nível de desordem. Essa lei ela não está limitada somente à física, que é a lei da entropia. Quando, por exemplo, tu vai para uma cidade, tu tem uma idade, tu vai para uma cidade, tu tem 10 anos de idade, e quando tu tá com 18 anos de idade, ou seja, se passaram 8 anos, tu retorna naquela cidade, ela não vai estar igual. O que que explica isso? Explica a lei da entropia. As coisas elas mudam, elas seguem um fluxo de maior desordem. O sistema, o universo, ele segue o fluxo de maior desordem. É isso que explica a segunda lei da termodinâmica.
E em cima desse princípio é construído toda a ideia de máquinas térmicas, de máquinas frigoríficas, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, que a gente conhece, é com base na lei da entropia. Além disso, em todos os outros fluxos. Então, até mesmo você ter uma intimidade com outra pessoa é explicado pela segunda lei da termodinâmica, pela lei da entropia. Você começa num relacionamento mais tranquilo e depois vocês já estão com um nível de intimidade muito maior. É a lei da entropia. As coisas elas seguem com um fluxo de desordem muito maior. Se eu tiver um outro exemplo, eu tenho uma caixinha e eu deixo essa caixinha do lado de fora da casa, uma caixinha de papelão. Uma semana depois, essa caixinha ela já está dissolvida por causa da umidade. Ou seja, já perdeu um monte de partículas por causa da umidade. Ela aumentou o seu nível de desordem. E para essa caixinha voltar a ser uma caixa inteira, a probabilidade disso acontecer é ridiculamente baixa. Existe a possibilidade, só que a quantidade de energia que eu tenho que injetar novamente nesse sistema para essa caixa voltar a ser uma caixa inteira é muito grande e não vale a pena. Então, partindo desse princípio, a gente já entendeu a ideia central da entropia. Nós temos que entender, e a entropia, claro, ela tem um símbolo, ΔS, a gente chama, e ela depende exclusivamente da temperatura. Então, se eu tenho um sistema com uma molécula inicialmente parada, se eu aumentar a temperatura, eu vou estar fornecendo energia para esse sistema. Se eu estou fornecendo energia, o grau de agitação dessas partículas vai aumentar. A gente já viu isso na primeira lei da termodinâmica. Elas irão aumentar. Isso é fato. Ou seja, a entropia delas irá aumentar. Então, a entropia ela aumenta com a temperatura. Agora vamos ver os processos que envolvem entropia. E são dois. São os processos que são reversíveis, e os processos irreversíveis. O que são processos reversíveis e os processos irreversíveis? Bom, os processos reversíveis são aqueles modelos que não existem na vida real, eles são modelos puramente teóricos, propostos em laboratório, em que esse sistema, embora ele sofra alteração, ele tem a capacidade de retornar ao estado original. Ou seja, é como se eu quebrasse o ovo e o ovo se desquebrasse. É como se eu quebrasse o copo e o copo voltasse a ser um copo inteiro depois de um tempo. Isso é um processo reversível. Acontece e retorna ao mesmo ponto. Eu tenho um ponto de partida e depois esse ponto de partida vai para um outro estado e depois esse outro estado ele retorna ao ponto original. Ou seja, eu derrubei o copo no chão, o copo quebrou. Depois de um tempo, o copo quebrado ele volta a ser um copo normal. Isso é um processo reversível. Esse processo não existe, porque a entropia dele é zero, a variação de entropia dele é zero, não teve variação de entropia, ou seja, ele não alterou esse sistema, não alterou a desordem desse sistema. É claro que inicialmente eu tive um aumento de entropia, mas logo em seguida a minha entropia diminuiu. Isso não é possível ter esses processos são puramente teóricos. E os processos irreversíveis? Os processos irreversíveis são os processos que ocorrem naturalmente. Então, por exemplo, tu fez um bolo e esse bolo ficou com gosto muito bom. Na próxima vez que você for tentar fazer esse bolo, ele não vai estar com o mesmo gosto. Ele vai estar com um gosto diferente. Por quê? Porque aumentou a entropia do sistema. Ele já não é mais a mesma situação, já não é mais aquele mesmo contexto. Inclusive, tem um monte de frases que mencionam a entropia, que é, por exemplo, não adianta chorar sobre o leite derramado. Outra é águas passadas não giram moinho. E tudo isso se refere, claro, à lei da entropia, porque nada das coisas elas podem ser reversíveis, elas são tudo irreversíveis, elas seguem um único fluxo, um fluxo unidirecional que vai para o sistema de menos desordem para um sistema de maior desordem.
Esse é o fluxo natural. Então, os processos irreversíveis, a variação de entropia ela é maior do que zero. A entropia ela sempre vai aumentar. Então, exemplos aqui é um motor a combustão, é, receitas, derreter gelo, derretimento, derretimentos. Eu vou colocar entre aspas mudanças de fases, mudança de fases, enfim, relações, tudo tem questão de entropia. Então, o universo ele segue o seu fluxo natural, o fluxo de maior desordem desse sistema. Eu tenho aqui umas figuras, então, como eu falei, o motor é um exemplo deles. Esse som, essas vibrações, elas nunca serão iguais. Você nunca vai conseguir escrever, por exemplo, a palavra A do mesmo jeito. Sempre vai ter variação. Embora pareça igual, é sempre diferente. Você nunca vai conseguir. Isso daqui também é explicado pela lei da entropia. Então, essa é a segunda lei da termodinâmica, essa é a essência da segunda lei da termodinâmica. Então, ela estuda os processos naturais, ela impõe um limite, ela impõe um freio naquilo que a primeira lei da termodinâmica diz. Que a primeira lei da termodinâmica, todas as condições são ideais, todas as condições são perfeitas, o fluxo das coisas são de processos reversíveis. Aí vem a segunda lei da termodinâmica que põe um porém. As coisas elas acontecem, mas tem um porém. Elas acontecem com um fluxo de maior desordem. Eu não consigo estabelecer processos irreversíveis. Eu não consigo desquebrar um copo, eu não consigo desquebrar um ovo. Eu não consigo pegar uma sala de aula, juntar todo o gás dessa sala de aula e colocar num único canto. Eu não consigo. A quantidade de energia necessária para que isso aconteça, ela é uma energia imensa e é inviável fisicamente. Agora vamos estudar um pouquinho de motores. Então vamos ver o que são motores. A gente já definiu o conceito de trabalho, de calor, mas eu vou relembrar com vocês o que é trabalho e o que é calor, para não ficar algo tão vago assim. Só para a gente relembrar, fazer uma revisão antes de iniciarmos. Eu só vou colocar essas imagens um pouco para lá, para eu ter espaço aqui. Ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só organizar uma coisa aqui, pessoal. Eu já retorno aqui com vocês. Eu já retorno aqui. Já retorno. Só fazer um ajuste aqui. Beleza. Então vamos relembrar os conceitos de calor e de trabalho. Então o que é calor? O que é calor? Calor lembra que eu estava comentando na nossa na nossa primeira aula, quando eu falei de primeira lei da termodinâmica, eu comentei de energia interna, que eu comentei de calor e trabalho.
quando eu estava explicando aquela famosa fórmula, Q igual a ΔU mais trabalho. Então, o que que é o ΔU? Existem, claro, na termodinâmica a gente estuda dois tipos de energia, que são as energias de estado e as energias de trânsito. O que que são as energias de estado? As energias de estado é a energia relacionada ao estado da partícula, do gás em análise. E são dois tipos. São as energias potenciais e as energias cinéticas. As energias potenciais são as ligações interatômicas relacionadas à ligação que uma molécula faz com outra molécula, pode ser por ponte de hidrogênio, íon de polo induzido, íon dipolo. Pode ser ligações intramoleculares, ou seja, entre os átomos, que pode ser covalente, pode ser iônica, pode ser metálica. E ainda tem a ligação nuclear, que pode ser nuclear forte e nuclear fraca, aquela que mantém os prótons unidos com os nêutrons no núcleo. Essa energia, no caso a energia potencial, a gente desconsidera do nosso estudo a nível de ensino médio. Então, até porque a gente trabalha com gases perfeitos, gases monoatômicos, gases ideais. E também tem as energias cinéticas relacionadas à vibração, aos movimentos da partícula. Então, vibração, movimento de rotação, movimento de translação, é, tudo isso somado, toda essa energia, e essa que a gente considera, é a energia interna, é a energia relacionada ao calor. E lembra que ΔU ele é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento a energia interna do gás, fornecendo calor para ele, conforme a primeira lei da termodinâmica, eu aumento a temperatura. É claro que tem as transformações isobárica, isocórica, isométrica, isotérmica, tem a diabática ainda também, que a gente vai fazer uma revisão que é importante. Eu vou usar aqui conceito de adiabática e de isotérmica. Somando isso, eu tenho ali a energia do gás. E tem as energias de trânsito. As energias de trânsito é o calor e o trabalho. O calor é uma energia que surge quando eu tenho uma diferença de temperatura entre duas fontes ou mais. Lene, como assim? Eu tenho uma fonte que eu chamo de fonte quente, porque ela tem uma temperatura maior, e eu tenho uma fonte fria. A transferência de calor é fluxo natural. Fluxo natural de onde para onde? Da fonte quente para a fonte fria. Não estou entendendo. Então vamos supor o seguinte, que tu tá com a mão gelada e tu tá com a tua namorada. A tua namorada tá com a mão quente. Você dá a sua mão gelada para sua namorada que tá com a mão quente. Com o passar do tempo, a sua mão vai ficar quente e a mão da sua namorada vai ficar um pouquinho mais gelada. Ela transferiu energia para sua mão, por isso que a sua mão esquentou. Só que ela teve que tirar a energia dela. Então ela perdeu um pouco de energia, a mão dela ficou naturalmente mais fria. É... E claro, o fluxo de calor acontece com uma diferença de temperatura até que se atinja o equilíbrio térmico. É fluxo natural. Tem que ir do mais quente para o mais frio. Não existe o contrário. Se for um processo natural, o contrário não é verdade. Não tem transferência de um lugar mais frio para um lugar mais quente. A transferência de modo natural, ela só ocorre do lugar que está mais quente para o lugar que está mais frio. Se tu quer fazer o contrário, se tu quer pegar do lugar que está mais frio e transferir para o lugar que está mais quente, você tem que injetar energia. E a gente vai estudar isso lá em máquinas frigoríficas, que é justamente o que a geladeira faz. Então, o calor é uma vou anotar aqui, energia de trânsito. É uma energia de trânsito que ocorre de maneira natural, de maior temperatura, para o lugar de maior temperatura para o lugar de menor temperatura. Modo natural, galera, fluxo natural. E o trabalho? O trabalho, deixa eu anotar aqui, trabalho. Então, o calor a gente vai representar pela letra Q. E o trabalho, que a gente vai representar por W. O que que é trabalho? Trabalho pode, peraí.
Trabalho pode ser W ou ainda essa outra letra que eu esqueci o nome. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Ou seja, não decora a fórmula, pensa, pensa, para de decorar a fórmula, para de ficar submisso a essas fórmulas aí. Pensa, usa a tua cabeça, usa raciocínio, o que que significa trabalho na essência, o que que significa, o que que acontece quando tu vai trabalhar. Quando tu vai trabalhar, tu não vai realizar um esforço, tu vai realizar um esforço. Então, trabalho é isso, é você se esforçar, é você utilizar de alguma forma a energia para fazer algum esforço. Ponto, acabou, isso é trabalho. Agora, vamos refinar um pouco mais essa explicação. Trabalho disse que era esforço, certo? E realmente trabalho é esforço. Acabou, trabalho é esforço. Porém, na termodinâmica, eu vou realizar esse trabalho, eu vou realizar esse esforço mediante ao calor. Ou seja, lembra que na aula da primeira lei da termodinâmica eu expliquei que trabalho, e eu usei essa analogia da escadinha, que aqui eu tenho uma temperatura, aqui eu tenho água aqui em cima, opa, aqui eu tenho água aqui em cima, e essa água está escorrendo a minha escadinha, está escorrendo essa escadinha. E o que que é, o que que é trabalho? Trabalho é você aproveitar esse fluxo natural de água para girar uma turbina. Ponto. Aqui eu até desenhei uma turbina. Aí essa turbina eu vou ligar aqui nos fios, que vai gerar uma bobina aqui, um eletroímã. Isso daqui vai mandar energia lá para casinha. Ou seja, eu vou trabalho aqui, eu vou aproveitar o fluxo. Nessa analogia, eu vou aproveitar o fluxo para gerar essa turbinazinha aqui e gerar energia. Ponto, acabou. Isso aqui é trabalho. Vamos melhorar? Quem que é essa água? Quem que é esse fluxo natural? Esse fluxo natural eu vou chamar de calor. É o fluxo natural, galera. Aqui, ó, a fonte que está 100 graus Celsius e aqui está 10 graus Celsius. Eu tenho diferença de temperatura, Lene? Eu tenho diferença de temperatura. Se eu tenho diferença de temperatura, o que que acontece? Eu tenho um fluxo natural de calor da fonte mais quente para a fonte mais fria. Agora, aproveitando o fluxo natural de calor, eu vou colocar uma máquina ali que vai fazer um esforço para mim. Vai fazer um esforço. Acabou. Isso é trabalho. É você aproveitar a energia, você aproveitar o calor para fazer alguma coisa útil com ele. Quando você está trabalhando, você não está fazendo alguma coisa útil? Sim. Se você estiver parado, jogado em cima do teu sofá, tu vai estar fazendo alguma coisa útil? Não, tu não vai estar trabalhando. Agora, se tu pegar uma enxada e for capinar o teu lote, tu vai estar fazendo alguma coisa útil, tu vai estar trabalhando. Tu vai estar usando a tua energia de maneira útil. Entende? Então, essa analogia do trabalho funcionou. Agora a gente já pode entrar no conceito de máquinas térmicas. E nós vamos falar primeiro sobre ciclos térmicos. Ciclos térmicos. Perfeito? Ciclos térmicos. Eu vou começar com o básico, galera. Eu vou começar com o gráfico. Gráfico PV, até porque a prova ela vai te dar o gráfico. E aqui a gente está preparando para a prova. PV, pressão por volume. A prova vai fazer o seguinte com você. Ela vai te dar o seguinte ciclo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ponto. Pessoal, isso aqui é um ciclo. Por quê? Porque ele começa num lugar, pode ser em qualquer lugar, e ele termina no mesmo ponto. Então eu vou nomear esses cantinhos. Então aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B, aqui vai ser o ponto C e aqui vai ser o ponto D. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que gravar.
Isso daqui é um ciclo, porque ele inicia no ponto e ele termina no mesmo ponto. A segunda coisa que vocês têm que gravar é que, olhando o gráfico assim, você consegue identificar se é uma máquina térmica ou se é uma máquina frigorífica. O que que é a máquina térmica? Olhando no gráfico, máquina térmica. A máquina térmica você vai identificar no gráfico pelo sentido das setas. Se as setas estiverem no sentido horário, como assim horário, Lene? Relógio, aqui, ó, relógio. Relógio, aqui eu tenho 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, pá, pá, pá. Horário, segue para cá. Isso aqui é o sentido horário. Sentido anti-horário é o sentido contrário às horas. Ponto, acabou. Se ele segue no sentido horário, eu tenho uma máquina térmica. Horário. A máquina, a máquina frigorífica, frigorífica, a máquina frigorífica, ela segue no sentido anti-horário. Anti-horário, ok? Então a máquina frigorífica é esse sentido aqui, ó. Moleza, tranquilo. Sentido aqui, sentido anti-horário. Mas vamos estudar primeiro as máquinas térmicas. Antes de eu entrar especificamente nos ciclos térmicos mesmo, nós vamos estudar o gráfico. Algumas propriedades que eu vou usar lá nas máquinas térmicas mesmo, lá nos ciclos de Otto, ciclo de Carnot, enfim. Primeira coisa para a gente gravar, a área do gráfico, ela vai resultar no trabalho. A área do gráfico resulta no trabalho total desse sistema, total. Então, a primeira coisa que eu vou gravar para você, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. A segunda coisa que eu quero que você grave é o seguinte: se eu tiver o gráfico PV, independentemente do formato que eu tiver aqui, se ele iniciar num ponto e ele retornar para o mesmo ponto, eu tenho uma máquina térmica. Aqui, ó, olha só, ó, acontece fluxo natural, isso daqui é uma máquina térmica. Olha que legal, máquina térmica. Ele tem que, para ser máquina térmica, ele tem que iniciar num ponto e terminar no mesmo ponto. Outra coisa, a área dessa figura aqui é a área do meu, é o trabalho que essa máquina térmica vai realizar, o trabalho máximo. É claro que figuras estranhas, assim, galera, tu não consegue calcular no braço. Tu precisa de recurso como integral, derivada, que tu só estuda em cálculo 1, cálculo 2, lá na faculdade, lá na universidade. Isso daqui esquece, tá? Esquece cair no Enem. O que ele pode pedir, é claro, ele pode dar uma figura assim e ele pedir conforme a direção da seta. Isso daí é uma máquina térmica, uma máquina frigorífica. Então, tu vai falar, opa, sentido horário. Isso daqui está no sentido horário, uma máquina térmica. Sentido anti-horário, máquina frigorífica. Agora ele não vai te pedir para calcular uma área estranha assim. Ele vai te dar um triângulo, ele vai te dar um retângulo, ele vai te dar um quadrado, e vai te dar um, eh, sei lá, ali no máximo, um hexágono, para você calcular o trabalho, mas sem chance dessas figuras estranhas aqui cair. Não vai cair nunca, tá? Ele vai facilitar a tua vida, ele vai te dar figuras que você conhece, figuras que é facinho de você calcular a área. Então, essa é a segunda coisa que eu peço para vocês gravarem. A terceira coisa que vocês têm que gravar é que em toda máquina térmica a variação da energia interna é zero. Ele não tem variação de energia interna. Ou seja, variação de temperatura é zero, ponto. E agora, e é claro que eu falei aquilo ali para qualquer ciclo, termodinâmica. A variação da energia interna é zero.
Agora nós vamos para análise, que é a que é mais importante. Então, análise. Análise. Vamos supor assim que eu tenho um gás. Isso daqui é uma máquina térmica, é um cilindro e tem um gás ali dentro. É uma máquina térmica. Eu quero sair do ponto A até o ponto B. Lógico, né? Eu não vou sair do ponto A para o ponto D. O processo nem acontece nesse sentido. Lembra da entropia. Do processo A até o processo B. Ah, Aline, eu tenho dificuldade de analisar o gráfico. Calma, presta atenção. Presta atenção. Eu quero pegar e deslocar esse ponto aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tô aqui na metade. Na metade, o que que aconteceu? Você sempre faz análise, quando tu for analisar um gráfico, você sempre faz análise em relação ao teu ponto inicial. De onde você está em relação ao teu ponto inicial. Quem que é o meu ponto de partida? O meu A. Onde que eu tô? Eu tô nesse ponto aqui. O que que aconteceu? No A, e tu vai olhar para esse lugar e tu vai jogar para os eixos. É isso. Tu vai pegar o A e tu vai jogar no eixo da pressão. Aqui tu tem uma pressão P, uma pressão P1. Ok, eu analisei a pressão do ponto A, analisei a pressão do ponto A. Agora eu vou analisar o volume que esse ponto A tem. Então eu pego esse ponto e eu jogo no eixo que tem o volume. Ele tem um volume V1, perfeito? E esse outro pontinho aqui, que eu botei aqui, que pressão ele tem? Eu rebato ele para o eixo da pressão. Note que ele está na mesma linha do ponto A. Se ele está na mesma linha do ponto A, ele tem a mesma pressão. Só que note que ele deslocou o volume, porque agora ele está aqui, ó. Olha onde é que ele está, olha onde é que esse ponto está. Ele está num ponto que eu vou chamar de V2. Mas eu não quero analisar esse ponto aqui. Eu quero trazer esse ponto para cá, ó. Esse ponto, eu quero trazer ele aqui no B. Quero acontecer o que acontece. Eu quero saber o que acontece quando ele vai de A para B. No ponto B, ele tem a mesma pressão do ponto A. Ele tem a mesma pressão porque ele está na mesma linha. E o volume? O volume não é o mesmo. Note que o volume agora já é um volume diferente. Ele aumentou. Olha só, ele aumentou o volume. Daqui para cá aumentou. Eu tive uma variação de volume. Opa, eu tive variação de volume. Se isso daqui é um gás, significa que ele expandiu. Esse gás, ele acabou de expandir aqui na minha frente. Então, quando eu tenho de A para B, o que que eu tenho? Eu tenho uma expansão. Eu tenho uma expansão. Expansão. Peraí, mas se eu tenho uma expansão e essa expansão ocorre em qual situação? Se eu analisar, é uma expansão que ocorre à mesma pressão. É uma expansão que ocorre na mesma pressão. E quando a pressão não muda, como é que a gente chama? A gente chama de isobárica. Isobárica. Iso igual bárica pressão, ou seja, uma expansão isobárica. Isobárica. Uma expansão que ocorre na mesma pressão. Pressão não muda, expansão isobárica. Agora imagina o seguinte, eu tenho meu cilindro e eu tenho gás ali dentro. É um cilindro com êmbolo móvel, eu tenho gás aqui dentro. Eu vou injetar calor nele. Quando injetar calor, esse cilindro ele vai expandir. Esse êmbolo ele vai se mover aqui para cima. Vai gerar variação de volume, porque o gás vai expandir e a pressão vai ser a mesma. A gente estudou isso quando falamos de expansão isobárica relacionando com a primeira lei da termodinâmica. Perfeito? Perfeito. Olha só como é importante eu trazer os conceitos da primeira lei da termodinâmica. Uma lei ela não vai anular a outra, ela vai complementar a outra. Não é só porque a gente está na segunda lei da termodinâmica que está estudando ciclos com um pouco mais de restrição que eu vou esquecer tudo que eu aprendi na primeira lei da termodinâmica. Não, a gente vai usar os conceitos da primeira lei da termodinâmica, sim. Para acontecer essa expansão, o que que eu fiz? Eu tive que injetar calor. Eu injetei calor aqui. Perfeito, eu injetei calor, ela expandiu, só que ela não mudou a pressão, tudo bem, não mudou a pressão.
tem problema. Eu sei que eu injetei calor, ela expandiu e realizou o trabalho. Como é que eu descubro o trabalho desse trecho aqui, ó? Trabalho desse trecho, basta eu pegar o valor dessa pressão, que não vai mudar, e multiplicar pelo quanto desse volume que variou. Então, se eu tinha uma pressão inicialmente de 10 atm e eu tive uma variação de 5, então o meu trabalho foi de 50 joules. Ponto. Isso é só um exemplo numérico, tá? Eu não estou atribuindo nenhum valor aqui nessa conta. Eu só quero que vocês entendam, do ponto A até o ponto B, eu injetei trabalho. Eu injetei calor, desculpa. Injetei calor. O que acontece do ponto B para o ponto C? Bom, do ponto B até o ponto C, eu tenho uma queda na minha pressão. Olha só, no ponto B eu tinha uma pressão P1 e agora no ponto P2 agora no ponto C eu tenho uma pressão P2. E essa pressão P2 é nitidamente menor do que a pressão P1. O que isso significa? Significa que a minha pressão caiu. Mas olha o meu volume permaneceu constante. Do ponto B até o ponto C, o que aconteceu? Eu tive uma contração? Não, eu não tive uma contração. Eu tive uma redução da pressão. Então, a pressão reduziu, reduziu, reduziu a pressão. Reduziu a pressão. Além disso, eu tenho uma isocórica. Lembra? Isocórica é igual a isovolumétrica, que é igual. Ih, acabou o espaço, que é igual a isotérmica. Ok? Guarda esses nomes, que a prova gosta. A prova gosta muito desse aqui, ó, isocórica ou isométrica. E eu escrevi isotérmica agora que eu vi. Ou isométrica, porque é muito fácil de confundir com isotérmica. Inclusive, eu acabei de confundir, né? Mas é isométrica. Iso igual, métrica vem de dimensão. Então, letra B, do ponto B até o ponto C, reduziu a pressão e eu ainda tive um processo isocórico que não realizou trabalho porque o volume foi igual. Agora pensa assim, imagina um cilindro, sempre tenha na sua cabeça esse cilindro com o êmbolo ali em cima. Galera, olha só, esse êmbolo, ele não estava aqui em cima, esse êmbolo ele estava aqui em cima e esse gás estava comprimido. O que vai acontecer? Eu parei de injetar energia. Parei. Parei de injetar energia. Por quê? Porque o volume não aumentou mais. Eu parei de injetar energia. O que vai acontecer? Naturalmente, essa energia vai se dissipar. Ela vai se dissipar. Processo natural, fluxo de calor. Aqui dentro eu tenho mais calor e aqui fora tá mais quente ali dentro e aqui fora tá mais frio. Esse fluxo de calor vai ser ainda mais rápido se aqui na lateral, nem é o caso, mas eu já estou adiantando para vocês, se aqui na lateral eu tiver alguma coisa que vai facilitar essa dissipação de energia. Se eu tiver água, por exemplo, então vai facilitar essa perda de calor. Quando isso acontecer, esse calor vai vir para cá e a temperatura dele vai diminuindo aos poucos, porque eu vou estar perdendo energia. Se a temperatura vai diminuindo, o grau de agitação dessas partículas também vai diminuindo, é a mesma coisa. Se o grau de agitação vai diminuindo, a força que essas partículas realizam na parede do cilindro é menor. Vai diminuindo também. De modo que vai acontecer? Se eu continuar perdendo energia,
eu vou ter o próximo fenômeno, que é o fenômeno que vai de C até D. Eu vou ter uma contração, uma contração adiabática, adiabática, diabática. Eu vou ter uma contração adiabática. Então, depois de um tempo, de tanta energia que eu liberei para o meio, de tanta energia que você foi, o que vai acontecer com esse êmbolo? A pressão já vai ter de reduzido e ele vai cair aqui embaixo, de novo, mantendo a mesma pressão porque o calor está saindo. Ou seja, eu perdi calor e ele teve uma contração e manteve a mesma temperatura. Então, aqui foi o sentido que eu perdi calor. E no seu também perdi calor. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse cilindro novamente. Eu tenho gás ali dentro, tenho gás e eu vou injetar calor nele de novo. Quando eu injetar calor, eu vou aumentar a temperatura. Eu vou aumentar a temperatura, vou aumentar a temperatura. Vou aumentar a pressão. Mas essa pressão ainda não vai ser suficiente para mover esse êmbolo. Então, do ponto D até o ponto A, eu tenho aumento de pressão. E esse aumento de pressão ocorre em uma isocórica, sem alterar o seu volume. Depois que supera um limite, aí esse êmbolo começa a se deslocar. Aí é quando entra do ponto A até o ponto B. Continuo fornecendo energia, ponto, se deslocou. Paro de fornecer energia, ele começa a perder calor, a pressão começa a diminuir. Quando a pressão diminui muito, que já não consegue segurar o êmbolo lá em cima, esse êmbolo começa a baixar e ainda liberando energia. E quando ele abaixa, depois eu vou fornecer energia e ele vai aumentar a pressão. E assim vai o ciclo. Como é que eu calculo? Então, aqui eu estou fornecendo calor para ele. Calor que entra, calor que entra, calor que sai, e aqui é o calor que sai. Bom, qual que é o calor total trocado? Total. O calor total é a somatória do calor que entra menos somatória do calor que sai. Calor que sai. Total de calor desse sistema é o que entra menos o que sai. E qual que é o rendimento? Como é que eu calculo o rendimento? O rendimento é o calor útil dividido pelo total. Ou seja, entrou 100 joules, saiu 20 joules e saiu 30 joules. E aqui entrou mais 200 joules. Qual foi a quantidade de calor total? Quantidade de calor total foi 300 menos 50. Quantidade de calor total aqui foi quanto? 250. 250 joules que eu aproveitei. Beleza? Então aqui a gente já pode avançar. Esse foi o primeira ideia de ciclos térmicos. Se vocês quiserem copiar, eu vou deixar aqui com o tempo para vocês copiarem. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Eu já retorno. Avançando, então, vamos só lembrar uma coisa aqui, que é a ideia de isotérmica
e adiabática. Primeiro, o que é uma transformação isotérmica? Isotérmica. Transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica é aquela em que a temperatura ela não varia. A temperatura ela não muda. Então eu tenho o meu pistão e aqui eu tenho um gás. Lembra da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Ela continua sendo uma das equações mais importantes aqui do nosso estudo da termodinâmica. Quantidade de mols não muda, porque eu não injetei gás, a constante R não muda e a temperatura não muda. Eu tenho que a pressão ela é inversamente proporcional ao meu volume. O que significa dizer? Significa dizer que se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Na isotérmica, eu vou fornecer, e lembra também que quantidade de calor é o que? É ΔU mais o trabalho. Perfeito. Mas o que é o ΔU? O ΔU é 3 meios de nRT. Só que a temperatura nunca varia. A temperatura não varia na isotérmica. Então, isso daqui é zero. Se não tem variação de temperatura, então o ΔU é zero. Então, esse termo aqui é zero. Então, a quantidade de calor fornecida vira integralmente em trabalho. Na verdade, não é integralmente. Esse trabalho, esse calor aqui, ele já é o saldo, tá? Já é o saldo. Então, já considerando toda a dissipação que ele tem para o meio, isso aqui já é o saldo de calor. Um detalhe muito importante é que na isotérmica, a isotérmica é um processo que ocorre, processo que ocorre lentamente. Por quê? Porque aqui, inicialmente, eu tenho uma pressão, eu tenho um volume e eu tenho uma temperatura. A temperatura não muda, então eu já vou excluir. E eu vou fornecer energia para esse sistema, de modo que, quando eu fornecer energia, ele vai aumentar o seu volume, porque eu vou estar fornecendo energia. Ele vai aumentar o volume e a pressão dele vai diminuir. Porém, ela diminui porque isso só acontece porque ele tá indo de maneira muito lenta. E conforme ele está indo de maneira muito lenta, ele está trocando lentamente calor com o meio. Então ele troca calor com o meio. E qual que é a principal diferença da isotérmica para a adiabática? É que na adiabática, em processos adiabáticos, esse processo ocorre muito rapidamente. Então você tem ou uma expansão adiabática muito violenta ou uma contração adiabática muito violenta, de modo que o calor não consegue se dissipar para o meio, então ele não consegue trocar calor com o meio. Igual, o que vai acontecer? Na adiabática, isso daqui vai ser zero. Então, zero vai ser igual a ΔU mais o trabalho. Portanto, ΔU vai ser menos o trabalho. O que isso vai acontecer? O que essa fórmula está me dizendo? Está me dizendo que se eu realizar trabalho no gás, esse gás vai usar todo esse trabalho para aquecer. É claro, se eu pego eh, alguma coisa e eu espremo violentamente, isso daqui, aquilo ali vai aquecer, naturalmente vai aquecer. O que acontece com o desodorante? Com o desodorante, é o contrário. O desodorante está fazendo uma expansão. Se ele está fazendo uma expansão, a equação muda. Então, se ele está realizando o trabalho, então ele vai ser isso aqui, ó, menos ΔU. Ele vai resfriar. Por isso que se eu pego um desodorante e eu fico apertando ele por muito tempo, aquele jato de ar, o desodorante na minha mão, a latinha, a embalagem do desodorante vai fazer o quê? Vai resfriar. Mesma coisa acontece no gás. Quando eu conecto ele num lança-chamas e eu deixo esse fogo sair, esse gás que está ali dentro vai sofrer uma expansão, ele está comprimido lá em 500 vezes, ele vai acabar saindo e o botijão vai resfriar. O botijão vai resfriar, pessoal, a ponto de chegar a condensar toda, vai chegar a suar, vai condensar a água que tem ao redor dele, ele vai ficar gelado.
a ponto de congelar o bocal da saída do gás e ter que parar um pouco de usar o lança-chamas para o gás voltar ao normal, para a temperatura voltar ao equilíbrio. Ou seja, na adiabática não ocorre transferência de calor com o meio. O processo ele acontece de maneira violenta e rápida. Agora vamos entender de fato um pouco dos motores. Vamos entender um pouco dos ciclos. Assim, que eu quero só complementar aqui uma coisa. O gráfico de uma isotérmica, ele é um gráfico assim, mais ou menos. O gráfico PV dele. E o gráfico da diabática é muito parecido com o gráfico da isotérmica, só que ele é mais agudo, ele é mais inclinado, assim, pressão e volume. Vamos falar um pouco dos motores, dos ciclos térmicos. Falar um pouco dos ciclos térmicos. Vamos para o próximo capítulo, para a próxima parte, que é uma parte que agora eu gosto bastante. Vamos falar de um ciclo muito comum, que é o ciclo de Carnot. Muito famoso ciclo de Carnot. Aqui a gente já entra num motor. Vamos entender primeiro, isso aqui é muito legal mesmo. Vamos entender primeiro como é que funciona um motor. Eu tenho inclusive aqui um exemplo. Isso aqui é o ciclo de Otto, mas depois eu vou explicar ele, é o próximo. Depois eu vou explicar sobre máquinas frigoríficas e depois eu vou explicar sobre rendimento e já finalizar aqui. Estamos quase acabando. Vamos explicar primeiro um motor, o que que vai acontecer, como é que um motor funciona. Depois nós vamos entrar no ciclo de Otto. Então o motor, galera, é assim, ó. Não, eu vou fazer diferente, vou fazer diferente esse motor aqui. Eu vou fazer ele uma construção genérica. O motor, ele é uma máquina térmica que ele aproveita esse fluxo aqui. Ele aproveita esse fluxo natural de calor. Ou seja, eu estou pegando um calor, eu estou pegando um calor de uma fonte quente, constrói toda a tua termodinâmica na tua cabeça com essa ideia, fonte quente e fonte fria. Calor, fonte, calor vai da fonte quente para a fonte fria. Se tu tiver isso na tua cabeça o tempo inteiro e o êmbolo, tu consegue construir toda a termodinâmica de maneira muito tranquila. Fonte quente e fonte fria. Qual que é o trabalho do motor? O trabalho do motor é fazer isso daqui, ó. É pegar esse calor, um pouquinho desse calor para ele. Eita, zoei tudo meu desenho. É pegar um pouquinho desse calor aqui, pegar só um pouquinho desse calor para ele e fazer o que com ele? Converter em trabalho. Só isso. Essa é a ideia do motor. Trabalho. É aquela mesma ideia que eu estava discutindo com vocês. Trabalho é uma coisa útil que eu faço. Se eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo trabalho. Não estou utilizando a minha energia de maneira útil. Eu estou ali sem fazer nada.
Ou seja, eu sou inútil. Se eu não estou realizando absolutamente nada de toda a energia que eu tenho, se eu não estou usando para fazer alguma coisa útil, então, né, eu sou inútil. Se eu tenho uma máquina que ela não usa o fluxo de calor para fazer trabalho, ela é inútil, ela não serve para mim. Ah, mas as coisas elas saem naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Sim, de fato, as coisas elas vão naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Mas se eu não usar esse fluxo de calor, de que me adianta isso acontecer? De que adianta uma máquina que não realiza trabalho? Ela vai ser uma máquina inútil para mim. Inútil, não vai servir para nada. E essa é a ideia central do motor. Eu aproveito uma energia química, para realizar alguma coisa útil para mim. Perfeito, perfeito. E o ciclo de Carnot? Vamos entender. Primeiro, pego o gráfico, gráficozão básico, PV, PV, e vamos entender. Bom, como assim? Vamos entender o quê? Primeiro que isso aqui é um modelo idealizado. Idealizado. É um modelo que não existe no mundo real. Segunda coisa da máquina de Carnot, possui rendimento máximo. Qual que é o rendimento máximo? É o rendimento de Carnot. Qual que é o rendimento de Carnot? É 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. É, eu acho que é. Eu não lembro direito da fórmula. Deixa eu pesquisar aqui. Rendimento de Carnot. Para trazer um dado mais certeiro para vocês. Rendimento de Carnot. Fonte fria sobre fonte quente. Perfeito. Sim, pessoal, rendimento de Carnot 1 menos fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Vamos lá, vamos entender o ciclo de Carnot bem rapidinho aqui. Primeiro, o ciclo de Carnot, ele é uma máquina térmica idealizada, ele não existe na vida real e ele é construído inteiramente seguindo um padrão. E esse padrão ele é feito entre uma isotérmica, entre duas isotérmicas e duas adiabáticas. Esse é o ciclo de Carnot. É isso. Esse é o formato do gráfico, um formato estranho. É a mesma coisa. Se você calcular a área desse gráfico, você tem o rendimento.
É, Então, vamos identificar. Sempre que eu tenho gráfico, eu identifico pontos. Eu sempre vou fazer isso daqui. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Ponto A. O que é o meu ponto A? A partir do ponto A. Primeiro, vamos identificar onde é que estão as isotérmicas e as adiabáticas. A isotérmica está aqui, ó. As isotérmicas são essas duas aqui. E as adiabáticas são essas duas mais inclinadas aqui, mais bonitas, né? Como é que vai ser? Pessoal, aqui, ó, ponto A para o ponto B. Vamos escrever do ponto A para o ponto B. O que que acontece quando eu me desloco do ponto A para o ponto B? Presta atenção. Eu tenho aqui, eu estou indo do ponto A até o ponto B. Eu estou tendo o quê? Eu estou tendo um, um volume 1, um volume 2. Imediatamente, eu tenho uma pressão 1 e uma pressão 2. Pressão 2. Ou seja, eu estou aumentando meu volume está aumentando, PV, o meu volume está aumentando e a minha pressão está diminuindo. Ou seja, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo uma expansão. O que que é aumentar a pressão e aumentar? O que que é aumentar o volume e diminuir a pressão? Porque aqui, ó, eu tive um aumento do meu volume e diminuiu a pressão. Que transformação gasosa é essa? Transformação que a gente acabou de ver. Isso daqui é uma expansão. Expansão. Por que expansão? Porque está aumentando o meu volume, está indo de V1 para V2, V1 é menor que V2, que é uma expansão em que a temperatura é constante, então é uma expansão isotérmica. Lembra? É uma expansão lenta e que troca calor com o meio. Ou seja, aqui eu estou injetando energia. Uma expansão isotérmica. Agora, do ponto B para o ponto C, o que está acontecendo? Volume V3. V3. Volume V3. O ponto C, eu tenho um volume, o que, Lene? Eu tenho um volume V3 e uma pressão P3. Ou seja, note, eu tenho uma redução da minha pressão muito brusca e uma variação muito grande do meu volume. Então, de B até C, o meu volume ele está indo de V2 até V3. Então, eu estou tendo uma expansão. Isso é fato. Uma expansão. E por conta de você conhecer essa curva, é uma expansão adiabática. Adiabática. É uma expansão adiabática. Ou seja, uma expansão rápida. Então, está saindo calor. Não, não está saindo calor. Eu não tenho liberação de calor aqui. Não tenho liberação de calor, porque é uma expansão adiabática. E expansão adiabática não troca calor com o meio. Não troca, ok? Não troca calor. E se não troca calor, também não recebe. Então, onde tem adiabática, ele não recebe calor. Beleza, agora eu estou felizão aqui no ponto C. Eu vou fazer o seguinte: eu vou do ponto C até o ponto D. O que que vai acontecer? Do ponto C até o ponto D, eu tenho do volume V3 até o volume V4. E da pressão P3 até a pressão P4. Então, eu tenho do volume do ponto C até o ponto D, eu tenho o quê? Uma contração. Uma contração. Uma contração o quê? Isotérmica. Muito bem, isotérmica. Por quê? Porque ele está na curva da isotérmica. Acabou. Está na curva da isotérmica, é uma contração isotérmica. Pode ser contração ou expansão também, tanto faz.
É, Detalhe, a isotérmica ela troca calor com o meio. E se ela está fazendo uma contração, o volume dela está diminuindo. Se o volume dela está diminuindo, a pressão está aumentando. Tá, mas calma. Para manter a temperatura constante, é um processo lento e que tem troca de energia com o meio. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou liberando calor. Eu estou liberando calor para o meio. Ou seja, absorve, absorve calor e aqui perde calor, perde calor. Um está absorvendo calor e o outro está perdendo calor. Da mesma forma, se eu tiver de D até A, eu tenho uma contração. Contração adiabática. Uma contração adiabática, ou seja, não recebe calor, é uma contração violenta e brutal, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. E claro, se é uma contração, realizou o trabalho, teve variação de volume. Esse é o ciclo de Carnot. É um ciclo idealizado, ele não ocorre, você não consegue gerar um rendimento nele. Perdão, você não consegue gerar é, ele na vida real. É um ciclo que possui o rendimento máximo, que é, como eu listei, temperatura fria sobre a temperatura quente. Você só aplica esse rendimento, que é o rendimento máximo de Carnot, é o rendimento máximo de Carnot, e é uma das únicas fórmulas aqui da termodinâmica. Se eu quero saber o rendimento de um motor, eu posso usar essa fórmula? Não, você não pode usar essa fórmula. Aí você usa calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Deu. Isso aí, ó. Esse é o rendimento para máquinas térmicas. Mas não precisa de fórmula, tá? Precisa de fórmula não, é só tu pegar o calor que ele aproveitou, que ele usou como trabalho, e dividir pelo calor total, tu tem um rendimento. Esse rendimento ele nunca pode ser máximo. E também não pode ser maior do que 1. Então o rendimento é sempre menor que 1. Rendimento N menor do que 1. Esse é o ciclo de Carnot. Vamos para o ciclo de Otto? Ciclo de Otto é o mais legal. Ciclo de Otto, ele é um ciclo que ele é construído mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E ele tem essa linha aqui. Ciclo de Otto. Gráfico PV. Também é muito tranquilo.
Ciclo Otto, ciclo Otto, que é o ciclo aplicado nos motores atuais. E para a gente explicar esse ciclo, para a gente não, para eu explicar esse ciclo, eu vou usar essa foto aqui que eu peguei junto com a minha querida inteligência artificial, que ela representou muito bem essa imagem, dá para ver, né? Maravilhosamente bem essa imagem, mas dá para entender. Dá para entender usando essa imagem aqui. Pessoal, no ciclo Otto eu tenho 4 estágios. Eu tenho 4 estágios. O primeiro estágio, cadê como faz isso? O primeiro estágio, ó, 4 estágios. O primeiro estágio eu vou chamar de admissão. Depois eu vou chamar de compressão. Compressão. Depois eu vou chamar de ignição. Depois eu vou chamar de exaustão. Exaustão. Ponto. Vou chamar de exaustão. Ou escape também, tanto faz. Pessoal, imagina que isso daqui é um motor. É um motor de um carro. Isso daqui é um motor. Esse ciclo ele é aplicado no motor. É claro que eu não mencionei, mas esse ciclo ele é construído entre duas isotérmicas e duas isotérmicas e duas isocóricas. Tá aí, ó. Ignição. O que é ignição? A ignição, imagina que eu tenho um cilindro. Cilindro de um carro aqui. Pá, cilindro de um carro aqui. Pessoal, a ideia central é eu pegar e injetar combustível dentro desse cilindro. Eu vou injetar combustível junto com o ar. Por quê? Porque se eu injetar só combustível ali, ele nem vai chegar a entrar na câmara do cilindro, porque a câmara desse cilindro vai tá quente e corre risco desse combustível pegar fogo antes de chegar no cilindro por causa do calor. E quando isso acontecer, pode até pegar fogo no carro. Então eu misturo com ar. Quando eu misturo com ar, eu consigo jogar essa gasolina aqui dentro. E essa gasolina ela fica espalhada aqui na forma de vapor. No carro turbo, eu tenho injeção de muito mais ar aqui, porque o ar aumenta a taxa de compressibilidade desse gás e permite uma explosão muito mais eficiente e um rendimento maior, claro. Então, eu vou colocar combustível na câmara de combustão. O segundo processo é a compressão. Então, depois que eu já tenho esse combustível ali, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ele aqui dentro. Então, eu vou pegar todo esse combustível, por causa da diferença de pressão que esse cilindro gerou quando veio para baixo, ele gerou uma pressão negativa. Esse ar combustível entrou aqui dentro. Aí agora que ele está ali dentro, eu vou pegar e eu vou, ó, amassar ele. Eu vou amassar, eu vou comprimir isso daqui. Quando eu comprimir, quando tudo isso daqui já tiver extremamente apertado, tiver extremamente ali pressionado, o que eu vou fazer? Quando a gasolina estiver falando assim, eu não aguento mais, não aguento mais, me tira daqui, o que eu vou fazer? Eu vou explodir. Então eu vou meter uma faísca aqui. Então eu tenho aqui a minha negócio aqui, outro negócio aqui de exaustão e aqui eu tenho uma vela. Essa vela, ela vai ver esse combustível todo pressionado aqui e ela vai fazer o quê? Ela vai soltar uma faísca, aquilo ali vai bum, vai explodir, vai fazer tá, aqui, vai explodir. Quando isso daqui explodir, o que vai acontecer? Ele vai empurrar o meu cilindro aqui embaixo, compressão. Vai empurrar o meu cilindro aqui embaixo. E aqui vai ter toda a gasolina, vai ter todo já, não é nem gasolina, vai ter toda a fumaça aqui embaixo nesse cilindro. E agora eu vou abrir para esse gás
sair aqui fora. E é claro que quando esse pistão voltar lá para cima, ele vai empurrar todo esse gás e todo esse gás ele vai sair aqui para fora quando esse cilindro vier aqui para cima. Esse é o ciclo Otto. Aí depois esse cilindro vai, no momento em que ele abaixar, de novo ele já vai puxar o gás, ele já vai puxar o gás com o combustível, vai comprimir, vai fazer ignição e vai liberar. E é isso que esse gráfico está dizendo. De novo, esse gráfico aqui tem um trabalho, a variação da energia interna dele é zero, como todos os outros. Vou fazer mais rapidinho. Agora eu tenho ponto A e eu tenho ponto B. Ponto C, ponto D, ponto E. Essa imagem aqui é para vocês verem como é que é o processo, se vocês quiserem olhar, mas foi exatamente o que eu acabei de explicar. Entra o combustível aqui, ele comprime, depois vem a vela, explode, ele expande e leva para fora. Do ponto A até o ponto B, o que eu tenho? Eu tenho uma expansão isotérmica, uma expansão isotérmica. Do ponto B até o ponto C, eu tenho o quê? Uma diminuição da pressão de maneira isocórica. Agora, pessoal, eu vou pegar agora do ponto D até o ponto C. Do ponto D até o ponto C, eu tenho um aumento de volume. Então, eu tenho uma expansão, o quê? Isobárica. Depois do ponto C até o ponto E, eu tenho uma contração isotérmica. Depois do ponto E até o ponto A, eu tenho um aumento de pressão de maneira isocórica. Vamos entender? Isocórica. Vamos entender? Bom, do ponto A até o ponto B é quando o meu cilindro é aqui, ó. Do ponto D até o ponto C. O que é o do ponto D até o ponto C? Melhor esse aqui. Começar daqui é melhor. Talvez isso é o que confunde. Primeiro que ele, às vezes ele é representado assim. Do ponto D até o ponto C, eu tenho a admissão. Que é quando eu tenho quando o êmbolo abaixa, ele aumenta o volume da câmera e aqui ele joga combustível. Agora do ponto C até o ponto E, eu tenho uma diminuição do volume, é quando o pistão sobe. Quando o pistão sobe, aumenta a pressão, diminui o volume. Mesma temperatura. Agora ocorre a ignição. Só que a ignição, ela vai antes de abaixar o êmbolo, ela vai aumentar brutalmente a pressão. Então, explodiu. Aqui eu tinha uma pressão P, agora aqui eu vou ter uma pressão 3 vezes maior do que o P. Depois que eu tiver uma expansão 3 vezes maior do que o P, esse volume ele vai aumentar brutalmente, que é quando ele abaixa. Quando ele abaixa, ele diminui a pressão muito rapidamente, porque ele abriu essa válvula e esse gás saiu. Então o gás saiu, liberou e agora o ciclo vai retornar para cá, vai admitir, vai comprimir, vai entrar uma ignição e vai fazer a exaustão. E esse é o ciclo de Otto. Acabou, galera, é isso daqui. O Enem ele pode pedir qual é o momento em que eu realizo o trabalho, em que eu pego a energia útil que eu pego a energia proveniente do calor e transformo em energia útil. A resposta ela está aqui, do ponto A até o ponto B, porque eu tenho um aumento do volume imediatamente após a ignição. Imediatamente após a ignição, eu tenho um aumento do volume, então aqui eu tenho a realização do trabalho. Ponto. Agora nós vamos para
Máquinas frigoríficas. Só fazer uma conferência aqui. Vamos falar sobre máquina frigorífica. Máquina frigorífica. Frigorífica. Falar sobre máquina frigorífica. Galera, geladeira. Isso aqui também é muito interessante. Porque ela parece que contraria a segunda lei da termodinâmica, mas ela não contraria. E aqui eu vou fazer um esquema para vocês, muito interessante, muito legal, que eu vou tentar desenhar o mais bonito possível. Mas eu não sou muito bom de desenho. Então só deixa eu fazer um negócio aqui. Fazer um negócio aqui, um esquema mais ou menos bonito. Meu Deus do céu, que desenho feio. Ai, ai. Aqui. Ah, galera, deixa eu explicar uma coisa. Não, vou explicar depois. Vou explicar depois. Tá, desenho feio. Tá, então vamos lá. Geladeira. Isso aqui é uma geladeira. Geladeira. Aqui é uma serpentina. Serpentina. O que? Externa. Externa. E aqui é uma serpentina interna. Interna. Tá bom, galera. Vamos lá. E esse aqui é o meu compressor. 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 Pessoal, vamos entender a máquina frigorífica. A máquina frigorífica, ela parece ser um pouco contraditória, né, à termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica, porque ela faz justamente o que não era para ser feito. Ela pega calor de uma fonte fria e joga para uma fonte quente. Onde já se viu isso? Não existe. Existe. Só que tem um requisito. Você tem que injetar energia. Quem faz esse processo doloroso é o compressor. O compressor, então eu tenho todo um sistema fechado. E dentro desse sistema fechado eu tenho um líquido. Então, dentro desses caninhos aqui, eu tenho um líquido que eu vou chamar de líquido refrigerante. É um líquido refrigerante. Pessoal, esse líquido ele vem aqui do compressor e o que que esse compressor faz? Ele vai comprimir. Quando ele comprimir, ele vai aumentar brutalmente a pressão desse líquido, e ele vai aumentar brutalmente a temperatura. Fazendo como que ele faz isso? Ele fornece energia elétrica. Energia elétrica. Elétrica. Ele pega energia elétrica e com essa energia elétrica ele aumenta brutalmente a pressão e a temperatura. Com isso, ele libera esse líquido extremamente pressurizado e comprimido para uma serpentina. Nessa serpentina, esse líquido que está brutalmente aquecido e quente, ele vai liberar energia, calor. Ele vai liberar calor para o meio. Vai liberar calor para o meio. Calma, vocês não estão vendo o início do ciclo porque eu ainda não falei o início do ciclo. Ele vai liberar calor brutalmente. Aqui em cima, nessa parte aqui, vai ter o quê? Vai ter uma válvula de expansão. O que que essa válvula de expansão vai fazer? Vai expandir esse líquido. Esse líquido está a uma pressão grande, a uma temperatura grande, menor do que estava aqui, porque ele perdeu calor, mas ainda está a uma temperatura grande. E o que que vai acontecer? Esse líquido vai passar por essa válvula de expansão e ele vai expandir. Só que ele vai expandir tão brutalmente, tão violentamente,
esse líquido vai assim, ó, ele vai expandir muito. Se é uma expansão rápida, só lembrar, se é uma expansão rápida, significa que é uma expansão adiabática. Ele vai sofrer uma expansão brutal aqui, uma expansão adiabática violenta. De modo que, se ele tinha uma temperatura de 30 graus Celsius, não, vou botar até um pouco mais, que o líquido está quente. Se ele estava com uma temperatura de 70 graus, quando ele sofrer essa expansão isobárica, a temperatura dele vai cair lá para seus menos 30 graus, lá para seus menos 40 graus. E ele vai circular para cá, porque ele ainda vai estar com pressão. Quando ele circular aqui, lembra, ele vai estar a menos 30 graus já. Vai estar o líquido, que vou até mudar de cor, ele vai estar o líquido já todo geladão aqui. Ele vai continuar passando. Agora ele vai entrar dentro da geladeira. Quando ele entrar dentro dessa serpentina interna, você concorda comigo que aqui dentro eu tenho o meu alimento? Aqui dentro eu tenho a carne, eu tenho o bolo, aqui dentro eu tenho, sei lá, o pote de feijão. Ele vai passar por aqui e esses alimentos que estão a uma temperatura de 5 graus, o que que eles vão fazer? Eles vão transmitir calor, vão trocar calor com esse líquido refrigerante. E esse líquido refrigerante vai pegar todo o calor desses alimentos. E quando ele pegar todo o calor desses alimentos, lembra que ele era menos 30? Ele era menos 30. Agora ele vai passar por aqui a quantos graus? A uns 5 graus. A uns 5 graus, uns 6 graus mais ou menos, ele vai trocar calor com o meio. Ou seja, ele vai retirar calor desses alimentos que está uma fonte mais quente para uma fonte mais fria. Agora que ele está com uma energia mais baixa, eu vou injetar energia de novo para ele trocar com o meio. Ou seja, como se eu pegasse essa temperatura e eu jogasse para cá, jogasse fora. Eu tirei a energia dos alimentos e eu joguei para fora. É assim que é o funcionamento de uma máquina frigorífica. Eu preciso de um compressor para injetar energia nesse sistema, para eu retirar calor dessa fonte fria e jogar para uma fonte quente. Ponto. É isso aí que vai acontecer. Então eu tenho a minha fonte fria. Eu jogo calor na minha fonte fria. Jogo calor não. Eu injeto energia. Eu injeto energia nessa fonte fria em forma de calor. E esse calor ele vai ser transferido para onde? Para a fonte quente. Para a fonte quente. Tanto é que se eu pegar essa geladeira e eu abrir ela dentro da minha casa, a minha casa ela não vai ficar fria. Por quê? Minha casa vai ficar quente. Ela vai esquentar. Ué, Aline, mas a geladeira está aberta. Só que pensa assim, ela tá tirando o calor do meio e esse calor, de fato, ó, o meio tá aqui, ó. Ela tá tirando o calor do meio. Quando ela tá tirando o calor do meio, ela tá, beleza, ela tá refrigerando aqui. Quando ela tirar calor do meio, esse líquido, ele vai vir para cá e vai pegar e vai jogar toda essa energia de volta. E mais um pouco, além da energia que ela pegou da geladeira, dos alimentos e do meio, vai pegar a energia elétrica e ainda vai jogar fora. Só que se essa geladeira está dentro da sua casa, toda essa energia ela vai voltar para dentro da tua casa. Ou seja, tu vai, além de estragar a tua geladeira, tu vai puxar mais energia da tua rede elétrica, porque esse compressor ele vai ficar mais tempo ligado e a tua casa não vai gelar. Tu quer que a tua casa gele? Então faz o seguinte, tu pega, abre uma parede, abre um furo na tua parede, bota a parte de trás da tua geladeira do lado de fora e deixa só a parte de dentro pro lado de dentro da tua casa. Agora tu abre a porta e a tua casa vai refrigerar. Ah, Leno, então não é muito mais fácil botar um ar-condicionado? Claro, o ar-condicionado ele faz justamente isso. Ele tira o calor do meio, ele refrigera esse ar e ele devolve. E essa energia que ele retirou do meio,
ele vai jogar para fora. Ponto, acabou. As questões de máquinas frigoríficas são essas. E é claro, quanto mais a capacidade de comprimir isso daqui, quanto mais a capacidade de trocar calor, mais eficiente é a máquina. E a ideia é a mesma. Eu pego a quantidade que eu aproveitei e divido pela quantidade de calor que entrou no meu sistema. Agora eu ia fechar com rendimento, mas eu vou revisar para vocês o conceito de máquina térmica. Conceito mesmo de máquina térmica, e eu vou pegar esse esquema aqui. Esse esquema aqui ele resume tudo que a gente falou e tudo que a gente trabalhou até aqui. Que desenho bonito que ficou e deu trabalho para fazer, eu demorei. É que eu não sou muito bom em, não tenho uma habilidade tão boa com desenho. Esse aqui ficou, posso dizer que ficou bonito. Esse desenho aqui ficou bom. Então vou pegar aqui para a gente finalizar rapidinho, vou explicar para vocês e já vou atrelar com o conceito de rendimento. Então vamos falar sobre rendimento de uma máquina. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui que tá bonito. Deixar aqui que tá bonito, eu vou botar mais uma folha aqui, eu vou explicar aqui. Ponto, aqui eu posso aumentar bastante essa imagem para a gente ver bem. Primeiro, rendimento. Pessoal, rendimento. Rendimento. Então, o rendimento de uma máquina térmica nunca é 100%. É só a gente pensar, N é igual a 1 menos fonte fria, fonte quente. Esse valor aqui, esse valor vai ser sempre um valor menor do que zero, vai ser sempre um valor entre 0 e 1, nunca 0 e nunca 1. E quando fizer a subtração, isso vai dar um valor entre 0 e 1 também. Vamos analisar um pouco mais esse sistema aqui de perto. Galera, olha só. Lembra que eu falei, o fluxo natural é sempre da fonte quente para a fonte fria? Lembra que eu falei isso? E é exatamente o que eu tenho aqui. O meu calor, ele está na minha fonte quente. O meu calor, ele está aqui na minha fonte quente. E o fluxo natural é ele vir para a fonte fria. Aqui, ó, fonte fria. Trocar calor, desperdiçar essa energia. Então, a energia que tem aqui, eu vou desperdiçar ela aqui na minha fonte fria. Ou seja, eu tenho fluxo natural de calor. O meu calor ele está vindo para cá. Ó, o meu calor, fluxo natural. Como eu tenho fluxo natural de calor, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu deixar essa energia ser desperdiçada, eu já vou pegar essa energia e eu vou ligar num sistema que me permita realizar trabalho. Olha só, então eu vou ligar isso daqui num pistão. Quando eu ligar num pistão, o fluxo de calor vai vir para cá naturalmente. Isso daqui vai empurrar um pistão. Isso daqui vai gerar trabalho para mim. O que sobrar desse trabalho, eu mando de volta para minha fonte fria. Acabou. Esse é o fluxo natural. A gente já entendeu. Então, eu tenho o fluxo natural de calor e eu posso aproveitar esse calor para usar como uma energia útil para realizar trabalho. Onde que está as perdas energéticas? Perda energética está aqui, ó, no atrito que esse pistão realiza com o sistema, está no aquecimento dessa tubulação, aquecimento do próprio sistema, perda de energia aqui. Por isso que o rendimento nunca é 100%, porque se fosse 100%, eu não teria perda aqui, eu não teria aquecimento, seria um material que não aqueceria, mas é impossível um material não aquecer. É impossível o material não sofrer alteração. Por quê? Por causa da entropia. A entropia, ela cobra um pedágio. A energia que você tem na forma de calor, pensa assim, ó. Eu estou injetando energia. A energia, ela vem aqui de uma maneira
muito organizada. Ela vem aqui, na verdade, ela não é organizada, ela vem de maneira descontrolada. Energia de maneira descontrolada está presa nesse sistema. Para eu realizar trabalho, eu preciso do quê? Eu preciso de uma energia extremamente organizada. É claro, uma energia com uma única direção. Se essa energia tiver uma única direção, eu preciso agrupar todas essas moléculas e deixá-las com uma única direção. Para eu fazer isso, eu preciso gastar energia, e isso é inviável. Ou seja, eu não consigo pegar todo esse sistema e organizar as moléculas. Eu consigo organizar algumas moléculas. Uma máquina com 20%, com 30% de rendimento já é uma super máquina, uma máquina com rendimento muito grande. Se eu tiver 1000 joules e desses 1000 joules eu usar 300 joules para realizar trabalho, eu estou com rendimento muito top. 700 joules é desperdiçado, galera. É usado para aquecer o sistema, é perdido no atrito, é perdido com arranhão. Ou seja, eu não tenho um sistema 100% perfeito, um sistema 100% termodinâmico, um sistema 100% rentável. Não tem como eu ter isso daqui. Eu até pedi para a inteligência artificial criar uma imagem para mim, para ilustrar isso daqui, ó. Quando esse cilindro vem para frente, quando esse cilindro sobe, ele gera atrito, ele gera perda, ele gera calor, ele desgasta. Esse cilindro ele está fazendo atrito aqui com essas paredes aqui. Isso daqui está aquecendo, está liberando energia térmica. Se eu estou ouvindo esse motor, eu tenho energia sonora. Por isso que eu não consigo ter rendimento de 100%. Por quê? Por causa da entropia, por causa da segunda lei da termodinâmica. Não é possível ter. Por quê? Porque o fluxo natural das coisas é a desordem. As coisas elas tendem para um nível mais desorganizado do meu sistema. E isso é natural, e isso sempre vai acontecer. O rendimento máximo que eu consigo ter é o rendimento de Carnot. O ciclo de Otto, porém, claro, o ciclo de Carnot é um rendimento teórico que eu não consigo ter na prática. O que eu consigo ter na prática é o ciclo de Otto, que já é um ciclo extremamente eficiente, que eu tenho batendo lá 30%, 35% de eficiência, que já é um baita de um rendimento. Como é que eu faço para maximizar esse rendimento? Para maximizar o rendimento, eu tenho que minimizar a perda de calor para o meio. Como é que eu faço para minimizar a perda de calor com o meio? Eu posso usar métodos que mantas térmicas, então enrolar o motor com uma manta térmica, aumentar a temperatura da fonte fria. Se eu aumentar a temperatura da fonte fria, eu vou ter muito mais calor passando, um fluxo de calor muito mais violento. Se eu tenho um fluxo de calor muito mais violento, eu consigo aproveitar mais desse calor e de forma, ter alguma forma de diminuir um pouco a entropia desse sistema. Por isso que eu tenho as trocas de calor, por isso que na lateral dos meus motores eu tenho sistemas de refrigeração. Eu tenho esses sistemas que, por exemplo, passa água aqui na lateral do motor. Porque para passar água, ele vai trocar calor naturalmente. Então aqui vai ser a minha fonte fria. O motor em geral é a fonte quente e a exaustão e a água que passa na lateral é a fonte fria. Se eu não tivesse a fonte fria, se eu não tivesse essa fonte fria, se eu não tivesse isso daqui, o que ia acontecer com o meu sistema? O calor ele ia vir para cá e ele ia vir direto para o meu pistão. E o meu pistão ele se tornaria a minha fonte fria. Fonte fria. Ele se tornaria a minha fonte fria. E o que se tornaria a dissipação? A dissipação seria toda a tubulação. Então, se eu tirasse a minha fonte fria, esse pistão se tornaria nova fonte fria. Até até isso daqui aquecer, porque eu não ia ter mais dissipação de energia, igualar a temperatura, então vamos supor que aqui tem 100 graus, aqui começa com 30, aí se não tem a fonte fria, ele vira a própria fonte fria, então ele vai receber energia, só que ele não vai ter como dissipar essa energia tão bem, então ele vai igualar até 100 graus. Quando igualar 100 graus, eu não vou ter mais fluxo de calor, então todo esse sistema aqui entra em colapso. Por isso que é tão importante eu ter fonte fria. Se eu não tiver fonte fria,
eu não tenho fluxo de calor, eu não tenho trabalho, eu não tenho máquina térmica. Então eu preciso ter fonte de calor, eu preciso ter uma fonte quente e uma fonte fria, eu preciso ter diferença de temperatura. Tendo diferença de temperatura, eu tenho fluxo de calor e para aproveitar esse fluxo de calor, eu boto uma máquina para realizar trabalho. Lembrando que trabalho é a forma de eu aproveitar essa energia, a energia proveniente do calor. E eu nunca vou ter rendimento de 100%, porque eu tenho atrito, eu tenho aquecimento e eu tenho aumento de entropia. Principalmente o aumento de entropia é o que faz com que máquinas não tenham rendimento de 100%. O aumento do grau de desordem, o aumento energético, o fato do trabalho ser uma energia organizada e ordenada, e o fato do calor ser uma energia desorganizada faz com que o rendimento do sistema aumente. E eu não consigo diminuir essa entropia. Eu não consigo diminuir a entropia. Eu falei rendimento, mas o calor, como sendo desorganizado, a entropia dele é muito grande. E eu preciso organizar essa energia para ter trabalho. Se eu não consigo organizar essa energia perfeitamente, então meu rendimento não é perfeito. Nem o rendimento de Carnot, nem o físico Sadi Carnot ter, conseguiu ter uma máquina com 100% de eficiência. Então, finalizamos todo o módulo de termodinâmica, pelo menos a revisão, tem os exercícios, é um conteúdo que, embora não caia muito no Enem, quando cai, não é difícil, só que por falta de conhecimento as pessoas erram. E aqui eu trouxe um apanhado geral de toda a termodinâmica, termodinâmica 1, termodinâmica 2, transformações gasosas, máquinas térmicas, ciclos térmicos, gráficos. A gente fez um apanhado geral de primeira lei, de segunda lei, de entropia, de rendimento. E isso daqui é extremamente interessante. Revisem, estudem, bons estudos. Como eu não sou professor, então se eu tiver cometido algum erro, por favor, coloque nos comentários. Alguma contribuição também coloque nos comentários. Isso é extremamente importante para eu saber o que que vocês gostam e o que que vocês não gostam. Eu estou sempre aprendendo coisa nova. Então, ao invés de deixarem críticas, vamos aprender juntos, vamos estudar juntos para o Enem, para uma prova muito importante. Valeu, muito obrigado.